Olá, minhas gatinhas, meus gatinhos, tão lindos. Vamos para mais uma aula de hoje de português? Isso mesmo. Hoje nós vamos parar e pensar um pouquinho sobre os poemas. O gênero textual de hoje que vamos estudar, poemas. Você está lembrado do nosso último gênero textual que a gente estudou até agora? O infográfico, que também mexia com imagens, com a criatividade, ajudava a resumir conteúdos. E eu comentei com vocês que eu considero uma obra de arte, não foi? Pois então, na nossa escrita portuguesa, existe uma parte que é considerada arte, certo? O que é arte? É aquilo que nos encanta, é aquilo que retrata alguma situação, trazendo ou provocando reflexões, causando com as questões da estética ou com temas polêmicos. A arte está aí para tudo isso. E a arte a gente vê na música, a gente vê na dança, a gente vê nas pinturas, na que a gente fala que são as artes plásticas. Então, existe também a arte literária. É quando a arte é produzida com as palavras da nossa língua. E aqui nós também temos a nossa língua portuguesa, nós temos a literatura. E o poema é uma literatura, faz parte da literatura brasileira também. Então o poema é uma obra de arte. Você sabia disso? Eu acho que sim, porque o ano passado você também já trabalhou com poema na sala de aula com a sua professora, né? Então, hoje nós vamos ver um outro tipo de poema. É o poema visual. Ele é diferente dos outros poemas que nós estamos acostumados e que nós conhecemos. Então, como é que nós conhecemos geralmente os poemas? Todos eles também têm um título, ele não é escrito assim, ó, com parágrafo e vai até lá obedecendo às regras da escrita normal, um poema simples. Ele pode ser escrito em versos, pode ter prosa também, mas geralmente em versos, estrofes. Você lembra o que é verso e estrofe? O verso é cada linha escrita daquele poema. Agora, um conjunto daquelas linhas escritas, ou seja, um conjunto de versos, forma uma estrofe no poema. E ele pode ter rimas, ou pode também não ter. Geralmente tem rima. Por isso que ele é mais gostoso e é mais artístico. Pode ter ritmo, onde a maioria desses poemas se tornam musicais, viram músicas. Então ele tem ritmo, tanto na leitura ele tem um ritmo, uma entonação, como ele também pode ganhar aí ritmo musical com instrumentos e se tornar uma música. Mas o poema que eu quero hoje conversar com vocês está no seu livro, na página 17. São os poemas visuais. Poema, tudo que eu falei. Visual é aquilo que envolve, mexe e provoca a nossa visão. É isso mesmo. Então, o poema visual, ele também é artístico, ele também provoca reflexões, ele traz beleza, ele só não tem aquela estrutura de versos e estrofes. Essa é a diferença dele para os outros poemas. Por quê? Porque ele mexe com as imagens, com o visual. Por visual, então a gente fala de imagem. Você sabia disso? Vamos então ver algumas características. Dá uma olhada aqui na primeira característica que eu vou explicar para você. Olha direitinho, dá uma lida. Também olha no seu livro que tem alguma coisa aí explicando. Primeira característica é que as palavras elas ganham forma de imagens. Então ele sai daquela coisa de não tem parágrafo, não é um texto comum, ele não tem verso e nem estrofe, mas com as palavras a gente forma a imagem. E às vezes acontece o contrário, quando a imagem forma a palavra. Você vai ver isso, esse exemplo no seu livro, por exemplo, no LDA, no exercício de casa. Deixa eu só ver aqui a página dele, na página 10 você vai conhecer isso, certo? As palavras, elas podem não só ganhar formas de imagem, como também o contrário, certo?
As palavras também elas se transformam, elas brincam, como se estivessem brincando numa folha em branco vazia. Essa é a mágica, a coisa linda que eu acho no poema visual, porque ele está ali preenchendo um espaço e ele pensa de um jeito bem criativo para preencher. Dá uma olhada aí nessa imagem. Olha aí um exemplo de como ela brinca no espaço, de como ela pode formar imagens. Você olhou? Você viu? Vamos então agora para... Essa foi a segunda característica. Vamos para a terceira característica agora. Geralmente ela usa elementos, formas, ela usa criatividade nesse texto, nesse poema, de um jeito que se escreve criando uma forma como se estivesse dando um movimento, dando uma ideia de que algo ali está se mexendo. Olha aí esse exemplo dessa imagem. Onda. Você percebeu que todas as palavras aí, essa imagem está no seu livro, na página 22. A palavra onda, o texto todinho dá a impressão que ela está se movimentando no ritmo daquela onda. Dá uma olhada lá no seu livro depois, certo? E a quarta característica que eu quero falar para você, deixa eu só olhar aqui para não esquecer, que eu achei bem legal resumir isso aqui, é que desse jeito, desse formato de poema, esse tipo de texto, ele ganha toda a nossa atenção e o foco vai todinho para aquele papel, porque ali se formou a imagem. Então, para fazer um poema, precisa ter criatividade. E isso é uma coisa que vocês também têm bastante, todo brasileiro tem, tá bom? Você precisa pensar e perceber exatamente que a gente sai da estrutura de um texto normal, porque a gente vai brincar com o espaço no papel e brincar com as palavras. Essas são as principais características que eu resumi para você nessa aula e te trouxe esse exemplo, tá bom? Agora, dá só um exemplo, uma olhadinha nesse exemplo da página 17. Pega seu marca-texto e vamos fazer uma leitura curtíssima de uma informação importante sobre os poemas visuais. Bem aqui, ó. Aqui. Poema visual, ok? Então vamos lá. Leia comigo e pega seu marca-texto aí, ó. Você conhece alguma característica dos poemas que tem versos e que tem estrofes, presença ou ausência de rimas? Isso eu comentei já. O jogo com o sentido das palavras, mas e se os versos brincassem com o espaço da folha em branco? É o que acontece com os poemas visuais, certo? Então, ó, marca o texto aí, pega aí, dá uma destacada, faz um clique que isso é bem legal. Olha bem a imagem que eu já coloquei aqui na tela, você já viu, quando eu estava explicando as características. Tem aí direitinho. E em casa você vai fazer o exercício da página 17, 18 e 19, que vai trabalhar com você com essa imagem aqui, ó. Só nessa imagem dá pra gente perceber, nesse poema aqui do Paulo Leminski, ele é um cara assim, ó, fantástico para esse tipo de poema. Ele sempre se destaca. E ele criou aí, ó, Lua na Água. Se você olhar e observar, dá a impressão que tem um espelho embaixo da palavra lua na água. Ou como se a água ali embaixo, como se houvesse água ali embaixo e você visse o reflexo das letras. Você entendeu por que as palavras brincam e mexem com o nosso visual? É por isso. E o Paulo Leminski arrasou. Ó, alguma lua, lua alguma. Se você pegar esse texto e virar ao contrário, você vai conseguir ler, só que também da direita para a esquerda ele muda também essa posição. Mas dá para você ler lua, lua alguma, vai repetir o mesmo texto de cabeça para baixo. Olha como ele foi criativo em criar um poema tão lindo, não foi? Então, estuda aí direitinho, faz os teus exercícios, que amanhã em nossa live a gente vai conversar sobre isso, combinado? Fica aí com a minha revisão, que eu busquei aí de um jeito bem criativo para você aprender mais sobre os poemas visuais, tá bom? Fiz com todo carinho para você. Beijo e até a próxima! Mas afinal, o que é um poema visual? A principal característica de um poema visual, como o próprio nome indica,
é o uso de elementos visuais, como palavras que formam um desenho. Um poema visual dá a ideia de movimento. Vamos analisar este poema? É fácil amar, difícil é esquecer um amor inesquecível. Veja que o desenho em formato de coração representa o que o poema expressa. Já esse outro fala que a saudade é um elo infinito, por isso a escolha por este desenho. Veja só esse outro. O desenho da boca é representado pelas palavras cálice e o contorno da mão, sim, senhor, não, senhor, sim, senhor, não, senhor. Será que alguém está dormindo? Olhe só para este. As palavras irei flutuar parecem representar os movimentos das ondas. E por fim, olha as palavras energia, roda que roda, enquanto pedalo, almejo a minha liberdade. Essas palavras compõem o desenho de uma bicicleta.